As ações de shopping centers sofreram muito durante a pandemia e até hoje ainda não recuperaram o valor antes da pandemia. No entanto, quando a gente vê as vendas, o segundo trimestre veio muito forte e eu gostei muito da prévia dos principais shopping centers. Não à toa, um desses shoppings, inclusive, faz parte da minha carteira e eu vou falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu quero pedir para vocês que se inscrevam no canal, que ativem o sininho, deixa o like, que comenta se vocês têm ações de shopping, se vocês gostam, se vocês não gostam, enfim, qual que é a percepção de vocês sobre esse setor. Lembrando, pessoal, que isso não se trata de uma recomendação de investimento, simplesmente eu estou trazendo um pouquinho do que é a minha carteira. Então vamos lá, eu sou Leonardo Abud e essa é a Matriz dos Investimentos. Bom, pessoal, como eu comentei, os shoppings eles soltaram as prévias do segundo trimestre e o que a gente pôde perceber é que, diferente do que muita gente falava durante a pandemia, os shoppings, pelo jeito, não vão acabar. Muita gente ficava comentando no Twitter, poxa, fui no shopping, tava cheio, não tava, enfim. Eu não gosto de discutir sobre percepção ou não, eu prefiro ter os dados concretos. E os dados concretos têm sido muito positivos, tá? Começar a comentar um pouquinho aqui pelas prévias, então, para vocês entenderem, os shoppings eles soltam as suas prévias, ou seja, alguns dados sobre a sua operação em termos de vendas. Não é o resultado, não é a divulgação de resultados oficial, mas é uma prévia mostrando um pouquinho aí o que a gente pode esperar para o segundo trimestre. Então, os dois shoppings que soltaram foram a Multiplan e o Shopping Iguatemi, e os dois vieram com números muito fortes. Então, primeiro, em termos de vendas trimestrais, a gente pode perceber aí que a Multiplan soltou um volume de vendas mais ou menos 30% superior em relação a 2019. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, né? A gente teve a pandemia, por conta disso, a gente costuma olhar muito mais a relação com 2019, que é o período pré-pandêmico, tá? E a gente vê aí que as vendas recuperaram já acima da inflação em relação ao ano anterior à pandemia. Mostrando que com a retomada da economia e com a reabertura da economia, os shoppings não acabaram. O Iguatemi soltou também a sua prévia a respeito do segundo trimestre e também veio no mesmo nível, tá? A gente vê aí que no segundo trimestre as vendas também tiveram um crescimento na ordem de mais ou menos 28% a 30% para o segundo trimestre em relação a 2019. Eu gosto muito disso porque mostra que esse não é um setor que muita gente falava que ia morrer, que o e-commerce ia dominar, a velha economia está morta. E de fato o que a gente vê aí são números bons, números positivos, em shoppings, né, em ações que hoje negociam, como eu comentei, ainda abaixo do período pré-pandemia. É claro que uma parte disso tem motivos, principalmente em relação aos juros, que tiveram uma forte alta em relação àquele período, mas ainda assim eu tenho enxergado um potencial muito interessante, como a gente vai discutir um pouco mais à frente. Bom, como eu comentei, eu acho que uma das coisas que mais chama atenção, eu acho que é com relação aos shoppings premium e aos shoppings mais ligados à classe B e C, tá? Então, em azul, a gente tem aqui as ações da Multiplan. Isso aqui é em relação ao pré-pandemia, lá em 2020. E em relação ao pré-pandemia, as ações da Multiplan ainda sofrem uma queda de mais ou menos 26%. No entanto, as ações da Aliansce Sonae caem 66%, uma queda muito mais acentuada. Como eu comentei, eu acho que o mercado tem buscado ativos de maior qualidade, e aí shoppings ligados mais ao perfil de classe A, né? Por quê? Porque o mercado como um todo tem ficado muito preocupado com o cenário macro, ou seja, uma inflação forte, que acaba correndo muito mais o poder de compra das classes B e C, e buscado ativos dominantes e mais entrincheirados nas classes A, que acabam sendo mais resilientes num cenário macro mais desafiador. No entanto, com essas prévias dos shoppings e o que a gente tem olhado do chamado Price to FFO, e o que é o Price to FFO? Price to FFO é quase como se fosse o preço-lucro para os shoppings, tá? O mercado gosta muito de olhar essa métrica, em especial quando a gente inverte isso. Então, o que é o Price to FFO? O preço da ação, né, o valor de mercado da empresa, dividido pelo Funds from Operations, que, como eu comentei, é como se fosse o lucro dos shoppings, lucro caixa, vamos dizer assim, dos shoppings. Quando a gente inverte isso, a gente tem o chamado FFO Yield, é como se fosse a rentabilidade que esse shopping tem conseguido entregar, né? As ações desse shopping estão sendo negociadas. Então, por exemplo, o FFO Yield do Iguatemi hoje está na casa aí dos 11%, Multiplan é o menor FFO Yield, na casa dos 9%, Aliansce Sonae é, sem dúvida, aí, o maior Price to FFO projetado, na casa aí dos 15%.
Como é que a gente costuma olhar para esses indicadores, principalmente em termos de valuation, tá? A gente gosta de fazer o spread em relação a um título longo do governo. Então, hoje a gente pega aí uma NTNB, que é o título longo atrelado à inflação. Isso porque o mercado entende que um shopping ele tem poder de repassar a inflação para os seus clientes, tá? É um segmento de varejo em que consegue repassar a inflação para os seus consumidores finais. E por conta disso, a gente costuma olhar mais o FFO Yield comparado com uma NTNB, que é também o título de inflação mais. Então, por exemplo, o Iguatemi hoje negocia com FFO Yield de 11%, uma NTNB está negociando aí com IPCA mais 6,2%. Isso significa que o spread, a diferença entre o FFO Yield e a NTNB do Iguatemi, está em algo como 4,8%. O menor spread, obviamente, é o da Multiplan com 2,8%, e o maior spread é o da Aliança Sonae com 9% de spread em relação à NTNB. Quando a gente pega um pouco o histórico de como é que é esse spread, geralmente é algo como 250 bips, né? Ou seja, 2,5 pontos percentuais. Ou seja, hoje, mesmo com os juros elevados, o spread dos shoppings está muito acima da média histórica, mostrando como é que está o desconto dessa classe de ativos. E por conta disso, inclusive, eu gosto de ter shoppings na minha carteira. Quando a gente olha um pouquinho, isso daqui é do Parque Dom Pedro, tá? O Parque Dom Pedro, para quem não sabe, é um fundo imobiliário. E a gente vê, então, é um shopping mais ligado à classe B, tá? E mesmo nesse shopping, a gente pode perceber, eu sei que tá um pouquinho difícil, tá? Mas a gente também vê aqui que as vendas totais têm vindo acima do período de 2019. Não tem sido tão forte quanto o dos shoppings de classe A, que aí a gente tem Iguatemi e Multiplan, mas ainda assim eles têm conseguido ter uma boa recuperação em relação ao pré-pandemia. E, no entanto, quando a gente olha a evolução do fluxo, ou seja, o fluxo de pessoas ainda está abaixo do período pré-pandemia. Ou seja, ainda tem um potencial de que esse fluxo volte aos níveis pré-pandemia. E que ainda assim teria um potencial maior de converter esse fluxo adicional em vendas. Eu enxergo que isso aqui pode ter um pouco a ver ainda com a questão de lazer, tá? Os cinemas foram muito afetados, inclusive essa é uma etapa que eu não sei se vai voltar. Ainda tem algumas pessoas que têm uma certa resistência de, poxa, vou frequentar locais fechados, enfim. Eu entendo que ainda tem aí alguma certa resistência, a atividade de pessoas se movimentando ainda não voltou com tudo. Então a gente ainda tem esse potencial de evolução de fluxo de pessoas voltando para os shoppings e convertendo isso ainda mais em vendas. Qual que é a ação de shopping que eu tenho na minha carteira? Bom, já vou até deixar claro, eu vou discutir isso um pouquinho mais a fundo na minha live, que vai acontecer nessa quarta-feira, no dia 27, às 8 da noite. Então participem, eu vou discutir um pouco sobre a carteira dos nossos inscritos e também vou falar um pouco sobre a minha carteira. Já para vocês saberem, hoje eu tenho as ações do Iguatemi. Eu acho que é um shopping que está barato, é um shopping que está mais exposto à classe A, mas, no entanto, eu tô vendo um pouco os shoppings da classe B, em especial da Aliança Sonae, porque o desconto está muito elevado, abriu-se um gap aí absurdo, então eu tenho olhado, inclusive, um pouquinho para fazer essa troca, tá? Lembrando, pessoal, que isso não se trata de uma recomendação de investimento, é mais aqui para mostrar para vocês um pouco da minha carteira, minha visão pessoal. Então, o que eu estou enxergando um pouco dos shoppings, tá? Primeiro, existe um spread grande em relação à NTNB versus o histórico. Como eu comentei, o histórico é um spread de algo como 250 bips. Hoje eu estou vendo aí mais de 400 bips de spread. Aliança Sonae 900 bips. A NTNB está negociando em patamares altos, então a gente pode ganhar tanto na redução do spread quanto na queda dos juros. E a gente ainda não tem um fluxo tão forte, o que poderia converter, né? Se o fluxo voltasse para o pré-pandemia, a gente poderia ter uma receita de estacionamento voltando para os patamares anteriores, além do que também a gente teria uma conversão um pouco maior de vendas com esse fluxo voltando. Então, assim, por conta disso, eu tenho ações de Iguatemi, como eu comentei na minha carteira, vou falar um pouco sobre mais disso na nossa live, então participe, tá? E por conta disso aqui eu gosto das ações de shopping. Isso daqui é a carta do pessoal da RBR, é um fundo imobiliário, e eles mostram justamente como é que tá o cap rate. Cap rate é uma outra medida de valuation, tá? Então, para vocês entenderem, o cap rate é basicamente a receita anual do shopping dividido pelo valor de mercado dele. Então, quanto mais alto esse cap rate, mais barato tá esse shopping. Como eu comentei, né? A Aliança Sonae tá com cap rate aí na casa dos 16%, Iguatemi tá em 12%. E quando a gente vê aqui nessas bolinhas pretas, são os fundos imobiliários. Então, assim, eu acho que as ações de shopping estão muito mais baratas do que estão os fundos imobiliários. Eu não vejo motivo para ter fundo imobiliário de shopping hoje.
Até um ponto que eu vou discutir também na minha live. Eu tenho fundos imobiliários na carteira, mas eu não tenho nada de shopping diretamente. E de novo, porque eu acredito que as ações de shopping estão bem mais baratas. E assim, recentemente a Allianz, ela soltou um comunicado em que ela fez um desinvestimento em um dos seus shoppings, num cap rate de 8%. Então, como eu comentei, quanto mais alto o cap rate, mais barato. Quanto mais baixo o cap rate, mais caro ela vendeu. Então, o portfólio dela em bolsa negocia 16% de cap rate, enquanto que no mundo real, na economia real, ela fez um desinvestimento num cap rate de 8,2%, mostrando como ela tem conseguido transacionar os seus ativos no mundo real muito mais caro do que ela está sendo negociada em bolsa, tá? Isso é um pouquinho, então, minha visão para as empresas de shopping center. Eu acho que é um setor que sofreu muito na pandemia, mostrou que não vai acabar, como muita gente colocava. O e-commerce tem seu espaço, mas eu acho que os shoppings também têm seu espaço. Para mim tá barato e a minha preferência hoje é o Iguatemi, mas eu ainda estou de olho um pouco nessa Aliança Sonae. Quero ver, inclusive, se eu trago algumas pessoas para falar um pouco, para discutir um pouco sobre a Aliança Sonae. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. De novo, peço que vocês se inscrevam aqui no canal, que deixem o like, que comentem o que vocês acharam, que participem da nossa live na quarta-feira. Vai ser bem legal, a gente vai debater um pouquinho, eu vou conversar com os nossos inscritos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.